Eu também gostaria de começar como o Luiz Alberto, também um pouco como a Fernanda, o Henrique, de certo modo todo mundo, agradecendo o Márcio. Tem uma coisa que o Luiz Alberto não disse, que com a exceção dele, todos nós outros fomos orientandos dele. Portanto, a gente também tem que agradecer o cuidado, o carinho, a paciência, o amor com que o Márcio nos orientava. Então, são muitas qualidades dele. Eu acho que o Luiz Alberto chamou a atenção a uma, que é permitir que... Não é permitir, é mais do que isso, é fazer com que vicejasse as diferenças, de gostar de estar diante de pessoas que estão pensando coisas diferentes, não se incomodar com isso. E, em segundo lugar, esse cuidado. Em um certo sentido, isso pode ser a mesma coisa, quase pós-moderna, de um cuidado com os possíveis. E, portanto, de um pastor de possibilidades, de um pastor de diferenças, que ele, tão pós-moderno, é. Isso é só uma provocação, que obviamente vocês sabem que uma outra característica nossa é de ficar se divertindo muito uns com os outros através da provocação. Eu não sei porque o Luiz Alberto não comentou sobre as abelhas do Henrique, que são capazes de polimerizar, fazer polímeros. Então, portanto, ele tinha notado aqui. Não foi ele que me chamou a atenção, não. Polinizar, tem razão, desculpem. Polimerizei onde eu deveria ter polinizado, desculpem. Bom, mas fora isso... Estou dizendo que as palavras estão fugindo. Está tarde já, eu também queria agradecer a vocês por terem tido a paciência de estar aqui desde cedo. Vou tentar ser rápido, obviamente não vou conseguir. Eu vou fazer um pouco algo que a Fernanda fez, que é fazer a trajetória da pesquisa à medida em que fala. Ainda fazendo a minha dissertação de mestrado, eu me lembro que era uma dissertação sobre Foucault, sobre o pensamento de Foucault, e eu me deparei com o texto do Foucault, que era o que é o iluminismo, e eu adorei esse texto, passou a ser um quase fetiche enquanto eu estava fazendo o mestrado, mas sobretudo porque eu adorava uma frase desse texto, que era, o Foucault dizia que o iluminismo era uma forma de se colocar a questão de quem nós somos diferentes, porque supunha que nós não somos nada além daquilo que acontece. Portanto, que nós somos seres históricos, que nós somos efêmeros, casuais. E esse é o lugar, vamos dizer assim, ontologicamente, do qual eu falo. Somos seres mortais, frutos do acaso. Mas isso, na verdade, não é uma solução. Isso é um problema, é um vasto problema que desde então eu fico tentando pensar, porque a questão que passa a ser como é possível pensar essa historicidade, como nós somos seres históricos. Isso é tentar encontrar modos de descrever como o contexto nos determina, e obviamente não é só isso, porque o trabalho do pensamento é um trabalho de liberdade, não só como o contexto nos determina, mas como podemos sair da determinação. Eu acho que o que eu tomei é um caminho que paulatinamente deixa de ser filosófico em relação às referências que eu uso, mas que é filosófico naquilo que o constitui. É a centralidade das crenças. Nós somos feitos de crenças e as crenças mudam, e portanto é essa mudança de crenças o que faz haver a historicidade do sujeito, a questão passando a ser que crenças nos fazem mudar. Certamente uma primeira forma que eu trabalhei, que ocupa algum tempo do meu pensamento, que é uma questão que é muito interessante. Durante um tempo eu me aproximava do Luiz Alberto nisso. São crenças sobre o que é o mundo e o que existe nele. E, sobretudo, portanto, quando você descreve o que é o mundo que nele existe, você também descreve o nosso lugar nesse mundo, porque somos nós que estamos descrevendo o mundo. E aí, o que interessava era marcar o surgimento da ideia de matéria programada. De como surgimos, de que somos feitos, nada mais, tudo é matéria, só informação, etc. A seleção natural também agiria sobre o pensamento, por exemplo. Não é que se acreditasse nisso, mas é apenas como que um novo modo de pensar sobre o que é o sujeito afetaria o que ele pensa ser.
Evidentemente, aqui está o problema do computador. É claro que aqui vocês podem imaginar que a alteridade se desloca, a alteridade moderna, especialmente quando se tratava de pensar a história, a separação natureza-cultura. A alteridade era sobretudo a animalidade no que ela continha de sexualidade e agressividade. É claro que quando o mundo se torna matéria programada, quando nós somos nada mais nada menos do que matéria que foi programada pela seleção natural, o que faz problema, aquilo que nos incomoda, a proximidade que nos inquieta é a proximidade com as máquinas que nós fazemos, com os objetos técnicos que nós produzimos, e por isso mesmo, demoraria para fazer argumento, mas a alteridade também seriam os insetos, que são aqueles que no reino vivo mais se parecem com as máquinas. Então essa seria, vamos dizer assim, o primeiro lugar de descrever a alteridade do sujeito e uma transformação no sujeito. Um outro lugar que eu acho que na verdade passou a ser mais importante para mim, e que ocupa até hoje o centro daquilo que eu faço, selecionar nem tanto as crenças sobre o que é o mundo de que ele é feito, mas as crenças que têm a função de atribuir sentido ao sofrimento. Em última instância, de articular o sofrimento experimentado por nós com uma relação estabelecida entre consciência e corpo, segundo a relação entre crédito e dívida. Vamos dizer assim, bem se comportar conseguir um crédito que depois será pago no futuro. Se mal se comportar, é contrair uma dívida que depois será cobrada. E é claro que isso, o bem e o mal se comportar, é marcado numa relação com o próprio, da consciência com o corpo. Vocês podem imaginar que aqui a gente conseguiria descrever uma outra forma da alteridade muito fácil, que seria as figuras hoje que são marcadas pelo descontrole, que são aqueles que na sua busca de prazer, primeiro, não levam em conta o seu próprio sofrimento, e segundo, não leva em conta o possível sofrimento do outro. Aqui entra a centralidade do conceito de risco na cultura contemporânea. O que importa não é tanto o prazer que se tem, o tipo de prazer que se tem, mas a consequência dele. E aqui você também estabelece um diapasão de figuras que marcam a alteridade, desde, por exemplo, naqueles que não se preocupam com as consequências para si mesmo do seu prazer. A gente teria, por exemplo, a figura dos drogados, cuja existência máxima são os cracudos, que chegam a quase abjeção. Depois você tem também a figura daqueles que se descontrolam na busca do seu prazer, então tem problemas com a sua saúde, tipo os obesos, ou então as pessoas que não se exercitam ou que não comem direito. Mas, sobretudo, a alteridade aqui no campo do risco, até porque o que passa a vigorar na cultura contemporânea, demoraria um tempo de fazer isso, mas seria uma espécie de hegemonia de uma moral liberal, tal qual foi formulada por John Stuart Mill, que é o princípio do não dano. Ninguém tem o direito a interferir na minha busca privada de prazer, a não ser que eu cause dano ao outro. É evidente que esse tipo de formulação é uma formulação que recusa o autoritarismo, que recusa a intolerância, mas que também dá centralidade às consequências do seu prazer para o outro. E aqui você tem as outras figuras que são absolutamente negativizadas, que são a mulher grávida que bebe e fuma. Vocês podem notar que essa é uma... Imaginem vocês verem a foto de uma mulher grávida bebendo e fumando, vocês vão ver como que hoje isso é causa de imediato horror. Ou então um motorista bêbado. Outra coisa que vocês podem ver também são as reportagens que aparecem de vez em quando em telejornais, onde aquele motorista embriagado que provocou um acidente, ele é quase um monstro. Ou então ainda você poderia ter o personagem do pedófilo. São todas pessoas que na sua busca do prazer não levam em conta as consequências do sofrimento do outro. Também seria uma outra... não é isso que eu vou falar hoje, por isso eu estou passando rápido, tá certo? Eu já falei assim, já me interessei por crenças cuja importância é descrever de que é feito o mundo, como ele surgiu e qual é o nosso lugar no mundo. Eu acho que as crenças que são mais importantes, não são as mais importantes, são aquelas que eu fico mais trabalhando, são hoje as crenças que dão sentido ao sofrimento,
Eu também acredito que na cultura contemporânea, especialmente se há essa hegemonia do princípio do não dano e essa aceitação do prazer, especialmente do prazer sexual, haveria também uma novidade na cultura contemporânea, que é as pessoas se presumirem inocentes e sempre atribuir ao outro a culpa pelo seu sofrimento. Ou melhor, há uma redução clara do grande número de sofrimentos que o indivíduo atribui a si próprio, às suas ações. Cada vez mais você diz que sofre por culpa do outro, ou ainda, o que talvez daria na mesma coisa, mas não teria tempo de explicar, ou não sei quando se deu uma outra coisa que me chamou a atenção, foi uma amiga minha comentando que seus pais eram advogados, o pai era advogado, que trabalhava com cobrança, e que uma mudança moral que ela percebeu nos últimos 50 anos, ele tinha percebido, o pai dela, que anteriormente as pessoas se angustiavam profundamente por terem dívida. Hoje as pessoas não têm mais nenhuma angústia em estarem endividadas. Isso certamente faz parte de uma mudança onde as pessoas se sentem inocentes, mesmo com dívida. A dívida deixou de ter um conteúdo moral, até porque também há pouca clareza na relação entre transgressão e castigo, ou empenho e recompensa. Mas não seria isso que eu queria falar hoje. Eu queria retomar. A última vez que a gente teve uma discussão do IDEA, eu cheguei e coloquei uma questão que para mim era importante, que eu não escrevi até hoje, que é que a historicidade do sujeito não depende só de crenças, mas de quem são os outros que nos habitam quando nós pensamos. O monólogo nunca é um monólogo, ele é sempre um diálogo, ele é um diálogo com outros internalizados, e a questão então, portanto, da historicidade do sujeito se transforma numa questão um pouquinho mais precisa, que é de saber quem em nós é o outro e quem é o mesmo. E que uma mudança nessas figuras corresponderia a uma mudança radical na subjetividade. Então, essa questão, quanto tempo eu já falei? Uns menos de 12 minutos, então eu acho que vai dar tempo de eu chegar a isso. Então essa é a questão hoje que eu queria trabalhar, quem são os outros que nos habitam hoje, fazendo uma diferença clara com os outros que nos habitavam na modernidade. Essa diferença clara não é clara, é uma pressuposição a partir sobretudo de Foucault, mas também formada por alguns discursos psicanalistas. Eu parto de uma afirmação do Charles Taylor, filósofo canadense cristão, que no livro último que ele escreveu, que é a Era Secular, tem um capítulo chamado A Era da Autenticidade. Nesse capítulo ele propõe fazer a diferença entre modernidade e contemporaneidade, dizendo que na contemporaneidade a autenticidade, a exigência moral de ser autêntico, de ser si mesmo, tornou-se uma moral hegemônica. Vale dizer, ela existiu antes na modernidade, mas ela existia apenas restrita a grupos marginais alternativos, filósofos, artistas, etc., intelectuais. Ela já funcionava como ideal, é o caso do romantismo, mas de modo marginal. Então a mudança moral que teria acontecido, especialmente após maio de 68, seria a transformação da exigência de autenticidade num fenômeno que é absolutamente hegemônico. O João Freire analisou a revista Capricho, cujo lema era "Seja você mesmo". Então vocês imaginem que veja na revista Capricho a exigência moral proposta aos adolescentes é que elas sejam autênticas. É claro que isso é um problema, porque assim, cultura é comportamento padronizado. Então é impossível haver uma cultura onde a exigência de autenticidade seja hegemônica, a não ser que haja uma banalização não só dos ideais de autenticidade, mas sobretudo, esse é meu argumento, do modo como se pensa o processo de se constituir como autêntico. Isso é,
Eu, obviamente, aqui estou fazendo uma coisa horrível em termos intelectuais, especialmente segundo versões contemporâneas de sociologia, etc. Eu estou falando que há um procedimento aqui claro de auto-engano dos indivíduos terrível, que é mais ou menos qual? Os indivíduos vão pensar que se como sendo autênticos, mas na verdade eles estão apenas cumprindo uma exigência social. O exemplo que eu uso normalmente para isso, que é o que mais me marca, é a tatuagem. E por que a tatuagem? Porque ela é claramente um fenômeno onde a gente percebe uma padronização social recente. A tatuagem era absolutamente marginal até a década de 50 e 60, e hoje ela se torna, se não majoritária, bastante comum, bastante frequente. De fato, se vocês o forem ver, peguem corpos de pessoas com mais de 40 anos, raros são os tatuados. Peguem corpos com menos de 20, muitos são os tatuados. Então é evidente que há quase como se houvesse uma sociedade, entre aspas, para usar a brincadeira do Latour, aqui, a sociedade dizendo, tatuem-se, e os indivíduos obviamente obedecem e se tatuam. Mas qual é a argúcia aqui do processo? É que os indivíduos pensam que eles estão fazendo exercício de sua agency, para usar um termo uso hoje muito usado, estão fazendo exercício de sua liberdade quando eles se tatuam, que eles estão sendo autênticos. E por dois motivos. Primeiro, porque existe um leque muito grande de marcas possíveis a serem colocadas no corpo, e os indivíduos se dedicam muito tempo a escolher qual marca vai revelar o que eles são. E, em segundo lugar, porque marcar-se em alguns casos, especialmente se você é adolescente, algo contra o qual você tem que se rebelar. E aí você tem a exigência de autenticidade definida, porque a ser autêntico, para usar uma expressão quase sartreana, seria você recusar a moral social que quer que você seja alguma coisa, as expectativas sociais de você ser algo para que você seja você mesmo. Então é se constituir para além da moralidade vigente. Isso vocês podem notar aqui qual é a argúcia da possibilidade de fazer com que a exigência de autenticidade seja hegemônica. Eu estou dizendo para vocês que assim, é impossível, porque cultura é padronizar comportamento. Então, para que a exigência de autenticidade seja hegemônica, é preciso que haja uma banalização no processo de constituição dessa autenticidade, que torna factível ao indivíduo pensar que ele está sendo livre, lutando contra os preconceituosos que o querem impedir de ser a ele mesmo, quando ele está de fato se constituindo como de acordo com uma certa exigência social, que é, por exemplo, uma exigência social de mercado, consumo, goze, etc. Eu sei que é um pouco abstruso o raciocínio, mas o abstruso talvez seja da própria cultura contemporânea, que coloca a todo mundo essa exigência de seja você mesmo, e essa possibilidade nova de ter prazer. Para fazer a diferença, eu vou fazer rapidamente Foucault, tá certo? Quem eram os... o que eu estou querendo mostrar aqui é que para o outro se constituir como autêntico, ele tem que supor como identificação negativa um outro que incorpora uma moral que não existe mais, que é arcaica, que era de outro período histórico. Esse outro preconceituoso que o limitaria seria, na verdade, um ser que já não existe mais. Isso é, você tem que banalizar o que é a moral social contra a qual você se rebela e que está corporificada em alguém com o qual você se dialoga. Vamos lá para o Foucault, tá certo? Qual é o procedimento aqui? Não são mais crenças tanto, eu estou quase sendo, para meu horror, só falando de identificações e, portanto, de procedimentos que quem analisava era só a psicanálise, mas não era só, o Foucault estava implícito na obra dele. Foucault desenha identificações positivas e negativas na história da sexualidade. A identificação negativa é com o perverso sexual e é clara a função disso, tá certo? Você produz o perverso sexual para fazer com que a pessoa, quando desejasse algo, seu desejo para ela própria fosse marcado como algo que o tornaria anormal, que o tornaria diferente, que o tornaria negativo. Então era uma classificação hierárquica a partir do qual o indivíduo se angustiava com o que ele desejava.
Então, portanto, a identificação negativa é com a anormalidade. O temor da anormalidade era uma espécie de ortopedia do desejo. Mas o Foucault também, no texto seguinte, estou falando de um texto específico do Foucault que se chama A Implantação Perversa, na História da Sexualidade 2, e logo depois, no item seguinte, ele vai falar das espirais de poder e prazer, onde ele vai falar que as figuras de poder tornaram-se desejáveis. Isso é, porque elas mesclavam dois atributos nela. Elas mesclavam o saber com o cuidado. De tal modo que, ao mesmo tempo, o indivíduo desejava aqueles que cuidavam de nós e que nos orientariam no reto caminho. Vocês sabem quem eram essas figuras para Foucault? Eram os pais, os professores, os psicólogos, assistentes sociais, por aí vai. E quando esse procedimento funcionasse completamente, você teria a culpa, os indivíduos se identificando com o olhar do outro e, portanto, não se diferenciando mais do outro e avaliando negativamente seu próprio desejo e lutando contra seu próprio desejo na medida mesmo em que temiam ser anormais. É claro que essa identificação nunca é completa. Se você coloca no anormal o lugar de um desejo, ele também vai ser, como diz o Foucault, você habitar essa distância do anormal, faz com que o anormal seja também concentre, se fixe nele tudo aquilo que é desejo de um mundo diferente daquele que você vive. Tem um texto do Foucault na História da Loucura, onde ele vai dizer que, ao mesmo tempo que se queria usar o anormal preso no asilo como exemplo para que os adolescentes para que os jovens deixassem de fazer besteira, por esse mesmo motivo, por querer usar como exemplo para que as pessoas temessem ser anormais, nos loucos se concentravam os desejos de prazeres inenarráveis e impossíveis e irrepresentáveis. Bom, o que aconteceu com essas figuras? Tá certo? Vamos lá. Do perverso sexual e dessas figuras que mesclam a autoridade, que mesclam a verdade e o cuidado. Evidentemente, a perversão sexual ela tornou-se praticamente aceita por todos, várias perversões sexuais. Basta qualquer atenção a produto de massa. Tá certo? Porque vocês veem que foi sadomasoquismo, homossexualismo. Imagine o que seja, a não ser pedofilia, é aceito. Por outro lado, o que aconteceu com as figuras que mesclavam o cuidado e o saber, todo mundo sabe, a gente podia até usar uma expressão de lacanianos, especialmente daquele Charles Melman, que vai dizer que houve uma liquidação coletiva da transferência, que significa dizer muito bem que essas figuras desapareceram. O que se tornou? Séries de pais. Você faz uma história da figura do pai em séries norte-americanas. O pai anteriormente era o papai sabe tudo. Hoje é o papai idiota. Professores em séries também sabiam alguma coisa. O que é um professor hoje? É um estúpido que quer ser adolescente e fica louco atrás de garotos e garotas. Então, na verdade, toda a temática da pedofilia, do assédio sexual, da estupidez e incapacidade dessas figuras são modos de tornar sensível essa liquidação coletiva da transferência, que faz com que, obviamente, as pessoas não queiram mais de modo nenhum isso. Quem são, então, essas duas figuras? Vocês podem ver, de um lado, o que era a normalidade foi paulatinamente pacificado e aceita. O que era positivo se torna desqualificado. Quais são as identificações positivas? Isso aqui, o Daniel me trouxe agora dos Estados Unidos, que eu não tinha aqui no Brasil. Vocês podem ver, isso aqui é um atleta triatleta, já era. Decatleta. Pois é. Polimerização, tá certo? Polinização. Tá aqui. Não, deixa eu explicar o que é essa revista. Essa é uma revista da ESPN, desde 2009 ela passou a fazer um número especial mostrando atletas desnudos. São vários, podem passar. Eu devia ter feito. Cadê? Isso aqui é fotografia, tá certo, Maurício? Não é aquelas coisas que você trouxe, não.
Tem. Mas se não tivesse mulher, até seria interessante, tá certo? Veja só, tradicionalmente, o atleta, a capa é de uma mulher que é uma boxeadora, tá? Esse é o número especial das Olimpíadas. São vários atletas olímpicos, alguns tem atleta paralímpico também, porque viva a diversidade. E há uma reportagem, além disso, que vocês já devem ter visto ela replicada no Brasil, porque ela foi replicada, assim como essas fotos de atletas nus em alguns sites e mesmo jornais, que é a de como os atletas nas Olimpíadas não vão lá para ganhar medalhas, vão lá para ficar transando. Veja só. Ou seja, o que acontece nas Olimpíadas é uma orgia generalizada. É a medalha da orgia, tá certo? Essa já é a parte porque... pelo menos ela está exibindo o homem, né? Porque, o que era o atleta tradicionalmente para a moral? O atleta podia ser um herói do dever. E era assim que ele era pensado. O que é o atleta? Tendo em vista um objetivo qualquer, um fim determinado, o atleta era aquele que era capaz de controlar seu corpo, tanto obrigando, a consciência controlava o corpo, tanto obrigando o corpo a fazer alguma coisa quando o corpo não queria, exercício quando se está cansado, quanto não ceder ao que o corpo quer, por exemplo, comer ou transar, e só fazer o que se deve, para realizar alguma coisa e superar os seres humanos. O atleta era a corporificação da moralidade. Não é à toa que você pode usar atletas como o nazismo utilizou, também com fins políticos, mas não era só o nazismo que usava, qualquer um podia usar. O que é um atleta hoje? Ou qual é a moralidade nossa, se por acaso esses são nossos heróis? Não sei se está claro o problema. E essa identificação positiva, para usar de novo uma expressão de Lacaniano, são figuras do mais gozar. Aquelas que se corporificam para cada um de nós, a possibilidade de que gozar mais do que gozamos agora sempre é possível e que, portanto, você não goza tanto quanto você deveria. Vai fazer alguma coisa. Então são corpos nus, extremamente belos, sedutores e que são capazes de ter prazer como nunca. Uma segunda figura de identificação positiva é, por exemplo, as vítimas de bullying. Vocês já devem ter notado que tudo quanto é celebridade possível e imaginária diz que foi vítima de bullying. Então, por acaso, vocês já devem ter ouvido falar que a Gisele Bündchen foi vítima de bullying. O que, obviamente, é uma coisa muito curiosa. Xuxa também. Xuxa também. E além de bullying, assédio. Pedofilia. Eu ia usar o exemplo da Xuxa, que faz a mesma coisa. Ela tanto foi vítima de assédio sexual, quando depois, quando foi perguntada sobre o que ela ia fazer na vida, ela disse que ia ficar trepando se ela não fosse tão famosa. Então, é só para vocês verem que esse é o lugar que nos é proposto, tá certo? O lugar que, o que é bom ser? Sedutor, gozar, etc. Agora, vejam que a vítima de bullying é melhor ainda, ou então é tão boa quanto, ou então faz parte, porque a vítima de bullying é aquela que foi vítima de preconceito e superou. Foi autêntica, portanto. Agora é muito curioso, não é isso? A Gisele Bündchen é autêntica. Mas esse é o argumento. Vocês podem notar que a crítica toda que se fazia de identificação com celebridade é simplesmente cortada. E a identificação negativa? Ela é não só esses seres que não levam em conta seus prazeres, o sofrimento do outro quando busca os seus prazeres, nem tampouco aqueles que não consideram seu próprio sofrimento quando tem seu prazer, mas é também, sobretudo, os que são morais, aqueles que supostamente incorporam uma moralidade arcaica. Eu vou explicar isso de outro modo agora para vocês. Durante muito tempo eu usei um esquema, que obviamente não é um esquema meu, mas é um esquema que certamente tem um forte tom nietzschiano, embora também tenha um diálogo com Freud, que é um esquema de pensar o mundo moderno, mas também todo o mundo ocidental, como
a partir de uma separação entre uma passagem da vergonha à culpa como emoção moral predominante, a partir do qual os comportamentos eram regulados. Eu, evidentemente, quando descrevi Foucault falando do anormal e da identificação com essa figura de autoridade e de cuidado, eu estava supondo a descrição histórica da culpa, que a culpa não era um dado da humanidade, dado, por exemplo, o modo a construção do Édipo. Não, era um processo historicamente singular, diz o Foucault, calcado nisso, calcado na produção do anormal e, ao mesmo tempo, na existência dessa forma de poder singular. Então é isso. E claro que o mundo que havia antes é o mundo da vergonha. Mas o que é o mundo da vergonha? O mundo da vergonha é aquele onde não há jamais uma identificação completa com o outro, ou melhor, há a presença de um outro em você, que é aquele que corporifica os valores morais. É a Jacques pensando em seu pai, no que o pai dele vai pensar, depois dele ter saído pensando que estava matando outros guerreiros, ele irritado por não ter ganho as armas de Aquiles. É a Jacques matando ovelhinhas, cordeiros, pensando que estava matando os outros guerreiros. E ao fazer isso, ao acordar e ver que ele fez isso, pensa em seu pai, pensa no que seu pai iria pensar dele e se mata. Esse é o lugar da vergonha, é haver um outro em nós que corporifica a moral. O que estaria acontecendo no mundo contemporâneo, muito rapidamente, é que a gente estaria primeiro assistindo a uma passagem da culpa à vergonha, só que de uma vergonha que não é mais, então, portanto, uma inversão, tá certo? Enquanto a modernidade surgiu como passagem da vergonha à culpa, a gente estaria fazendo uma volta à vergonha, só que é uma vergonha que não é mais moralmente válida, porque a vergonha é aquilo que pode fazer o indivíduo sofrer. E, portanto, a boa moral hoje que também tem a ver com autenticidade, é o que pode ser chamado de vergonha reflexiva. É a vergonha de ter tido vergonha, que é orgulho. E é, portanto, todo aquele que foi isso é, quem é o bom? É todo aquele que antes se envergonhava porque um outro preconceituoso falava que ele estava errado, mas é depois daquele que fez o quê? Que superou o juízo do outro, superou o como ele era dependente do outro, no amor desse outro, foi capaz de superar e assim se constituir em sua autonomia. É claro que a vergonha de ter tido vergonha é uma derivação evidente dos movimentos de minoria nos Estados Unidos, vai ter a ver com o feminismo, certamente com o movimento negro, com o movimento gay, toda a temática de orgulho gay, orgulho negro, a oposição entre orgulho, que depois se torna banalizada, porque o que acontece aqui, eu não sei se está claro para vocês, é que tem uma banalização desses movimentos sociais. Então, em última instância, eu acabo aqui. Com duas observações. A primeira, voltando a ser teórico, eu parti de uma ideia de que cultura é padronizar comportamento, não tem como. Então, continuo mantendo essa posição de que cultura padroniza. E que é preciso, em um certo sentido, eu também estou mantendo uma posição que é preciso ser autêntico, nesse sentido, mas é claro que não autenticidade no sentido de encontrar a sua verdade, até você poderia ser autêntico na verdade quando você crê que não há verdade, assim você se modifica, algo na forma, por exemplo, de metamorfose ambulante, tal qual Raul Seixas, ou tal qual Foucault, Deleuze, etc. Então eu continuo achando que é preciso ser autêntico. O ponto que eu estou querendo chamar a atenção é que a exigência de autenticidade só pode se tornar uma moral hegemônica se o processo que se pensa de constituição do sujeito na sua autenticidade é banalizado. E como ele é banalizado, é pela construção de um outro cuja característica é a de ser extremamente preconceituoso e como que corporificando uma moral que é aquela que não existe mais. Então é evidente que em sala de aula eu uso o exemplo da tatuagem, logo depois eu uso o exemplo de quem? Da marcha das vadias, como banalização do feminismo. É evidente que não é mais o homem de hoje, não é aquele mar de 40, 50 anos atrás, é outro homem. É evidente que se você pensar que você está falando da libertação feminina desse modo,
Eu não quero entrar nessa discussão, porque entrar numa outra discussão que é de que é um bom movimento, mas talvez pensar como que alguma coisa como da ordem da Marcha das Vadias é parecido com a construção de um processo de autenticidade onde você banaliza, simplifica a presença de um outro moral em si. Aquele que incorpora a moral da sociedade é esse outro banalizado, enquanto aquele que incorpora a moral da sociedade mesmo é esse outro aqui, que é a figura do mais gozar. Não sei se está claro. Esse é um argumento, algo tortuoso, é um argumento evidentemente também de essa passagem da culpa à vergonha, essa retomada da vergonha é discutida por diversos autores, ela não é facilmente vista, mas ela pode ser vista hoje se vocês forem pensar. Enquanto Freud dizia que a grande parte dos sofrimentos psíquicos humanos resultavam da culpa, aliás, só resultavam da culpa, hoje, quando você vai descrever sofrimentos múltiplos de doenças mentais hoje, abram o DSM, vocês vão ver lá algo ligado ao conceito de vergonha como causando esses sofrimentos. E não só o DSM, mas também os manuais de psiquiatria e psicologia explicando essas questões. Então, você pensa que hoje a vergonha que faz sofrer, de tal modo que a constituição do indivíduo em sua liberdade e em sua saúde, porque as duas coisas vão ser relativamente semelhantes, será obtida através de uma vergonha reflexiva, nesse sentido que a gente pode até pegar, na verdade, essa ideia de vergonha reflexiva apareceu a partir da leitura de um texto do Derrida, quando ele fala que ele teve vergonha ele se sentiu vergonha diante de um gato, quando ele estava nu, e depois ele sentiu vergonha de ter tido vergonha, porque é absurdo ele sentir vergonha de ter tido vergonha em relação àquele ser. Mas é exatamente esse processo que se desdobra no indivíduo hoje, quando ele... Não é exatamente esse, estou propondo isso para vocês como uma possibilidade de ser pensada, de como o indivíduo pensa a sua constituição. E, em última instância, o que eu estou querendo propor para vocês, com o meu título, Alteridade e Subjetividade na cultura contemporânea, é que não apenas mudam as figuras da alteridade, mas muda também o lugar da alteridade. Era isso e... Obrigado.